Sem demoras, vamos estar aí ouvindo Apocalipse, capítulo 16. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 16. Ouvi uma voz de comando vinda do templo aos 7 anjos. Comecem! Derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra. Feridas repugnantes e mal cheirosas brotaram no corpo dos que tinham a marca da besta e adoraram sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar. O mar se tornou em sangue e tudo o que havia nele morreu. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes. As águas se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, e teus julgamentos são justos. Aquele que é, aquele que era, o Santo. Eles derramaram o sangue dos santos e profetas. Então, você lhes deu sangue para beber. Eles receberam o que merecem. Então, eu ouvi o altar dizer: Sim, ó Deus, soberano poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. Fogo saiu do sol e queimou homens e mulheres. Queimados e feridos, eles amaldiçoaram o nome de Deus, que era o responsável pelos desastres. Eles se recusaram a arrepender-se, recusaram-se a honrar Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Seu reino repentinamente entrou em declínio. Enlouquecidos pela dor, homens e mulheres mordiam a própria língua, amaldiçoando o Deus do céu por causa de seus tormentos e feridas. Mas não se arrependeram nem mudaram seus caminhos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, que secou por completo. O leito seco do rio tornou-se uma ótima estrada para os reis do Oriente. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta, vi sair 3 demônios imundos, parecidos com sapos. Os espíritos demoníacos que realizam sinais. Eles vão atrás dos reis do mundo, a fim de deixá-los preparados para a batalha no grande dia de Deus, o soberano poderoso. Vigiem! Eu venho sem aviso como um ladrão. Espero que estejam acordados e vestidos, prontos para me receber. Mas será muito ruim se forem encontrados correndo pelas ruas, sem roupa e envergonhados. Os sapos demônios reuniram os reis no lugar chamado em hebraico Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar. Do trono do templo veio um grito: Pronto! Seguido de relâmpagos, brados, trovões e um terremoto colossal, tão devastador como nunca houve desde o início dos tempos. A grande cidade se dividiu em 3 partes. Cidades no mundo inteiro ficaram em ruínas. A grande Babilônia teve de beber do vinho da ira de Deus. Sim, Deus se lembrou de entregar a taça a ela. Todas as ilhas fugiram e nenhuma montanha foi encontrada. Choveram enormes pedras de granizo que esmagavam e despedaçavam homens e mulheres, enquanto eles amaldiçoavam Deus por causa do granizo. Um desastre de proporções épicas. Apocalipse, capítulo 17. Um dos 7 anjos que levavam as 7 taças me convidou. Venha, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que tem um trono na água, a prostituta com quem os reis da terra se prostituem. Vou mostrar a você o julgamento sobre os moradores da terra que bebem da libertinagem dela. No espírito, ele me transportou para o deserto.
vi uma mulher montada numa besta escarlate, cheia de blasfêmias. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de obscenidades degradantes, sua imoralidade imunda. Um nome enigmático estava estampado em sua testa: a Grande Babilônia, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Eu podia ver que a mulher estava embriagada com o sangue do povo santo de Deus, dos mártires de Jesus. Assustado, esfreguei os olhos, balancei a cabeça espantado. O anjo disse: isto surpreende você? Permita-me dizer o enigma da mulher e da besta que ela cavalga, a besta com 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu já foi, não existe mais, e está prestes a ir do abismo direto para o inferno. Os habitantes da terra, cujos nomes não estavam escritos desde a fundação do mundo no livro da vida, vão ficar deslumbrados quando virem a besta que já foi, que não existe mais e que está para vir. Raciocinem. As 7 cabeças são 7 colinas. Elas estão onde a mulher se assenta. São também 7 reis, 5 mortos, um vivo e outro que ainda não está aqui. E quando vier, seu tempo será breve. A besta que já foi e que não existe mais é ao mesmo tempo o 8º e um dos 7, e está destinada ao inferno. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, mas eles não estão ainda no poder. Eles chegarão ao poder no reinado da besta escarlate, mas não por muito tempo. Será um reinado muito breve. Esses reis vão concordar em transferir seu poder e sua autoridade para a besta. Eles vão à guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro irá derrotá-los, provando que é Senhor sobre todos os senhores, Rei sobre todos os reis. E os que estão com ele serão os chamados, escolhidos e fiéis. O anjo continuou: as águas que você viu, onde está o trono da prostituta, são pessoas, povos, nações e línguas. E os 10 chifres que você viu na besta vão se voltar contra a prostituta. Com ódio irão violentá-la, deixá-la sem roupas, rasgá-la com os dentes e atear fogo nela. Foi Deus que lhes pôs na cabeça a ideia de transferir o domínio para a besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. A mulher que você viu é a grande cidade, que tiraniza os reis da terra. Apocalipse, capítulo 18. Em seguida, vi outro anjo descer do céu. Sua autoridade era imensa, seu brilho ofuscou a terra e sua voz parecia um trovão. Caiu! Caiu! A grande Babilônia caiu. Uma cidade fantasma para os demônios foi o que restou. Um lugar para os espíritos imundos, lugar para aves repugnantes. Todas as nações beberam o vinho forte de sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os empresários que a exploravam fizeram milhões. Então, ouvi outro brado do céu. Saia, povo meu, o mais rápido que puder, para que você não se misture com os pecados dela, para que você não seja apanhado no juízo dela. O mau cheiro dos pecados dela atinge o céu. Deus se lembrou de todo o mal que ela fez. Devolvam a ela o que ela deu, que ganhe em dobro o que duplicou em suas obras. Dobrem o conteúdo no cálice que ela misturou. Sejam transformados em tormento e lágrimas seus caminhos rebeldes e arrogantes. Porque ela se gabou: sou rainha sobre todos, não sou viúva, não tenho lágrimas. Num único dia, desastres a esmagarão, morte, mágoa e fome. Então ela será queimada pelo fogo, porque Deus, o Deus poderoso que a julga, já está farto de sua maldade.
Os reis da terra vão ver a fumaça de seu incêndio e vão chorar muito. Os reis que iam noite após noite ao seu bordel, eles manterão distância com medo de serem queimados e vão lamentar: destruição, destruição! A grande cidade está destruída! Cidade da Babilônia, cidade poderosa! Em uma hora está acabada, seu castigo chegou! Os mercadores vão chorar e lamentar a queda nos negócios, pois não haverá mais mercado para seus produtos. Ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, tecidos de linho fino, púrpura, seda e escarlate, madeira aromática e peças de marfim, madeiras preciosas, bronze, ferro e mármore, canela e especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite, farinha e trigo, gado, ovelhas, cavalos e carruagens, e escravos, o terrível tráfico de vidas humanas. Tudo pelo qual você viveu se foi. Todo luxo aprazível e refinado está perdido. Nada ficou, nenhum fio restou. Os mercadores que fizeram milhões com esse comércio mantinham-se à distância, com medo de serem queimados, lamentando ainda mais: destruída, destruída, a grande cidade está destruída. Vestida com a última moda, adornada com as mais finas joias, em uma hora toda essa riqueza acabou. Todos os capitães de navios e os que viajavam pelo mar, marinheiros, trabalhadores do mar, mantinham distância, lamentando ao ver a fumaça do incêndio. Oh, que cidade! Nunca houve uma cidade como esta! Eles jogavam pó sobre a cabeça e choravam como se o mundo tivesse acabado. Destruída! Destruída! A grande cidade destruída! Todos os que possuíam navios ou negociavam pelo mar ficaram ricos com seu consumismo. E agora tudo se foi. Acabou em uma hora. Ó céu, comemore! Juntem-se a nós, santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou. Todo o mal que vocês sofreram foi julgado. Um anjo forte pegou uma pedra imensa, como uma pedra de moinho, e a lançou no mar, dizendo: pesada e afundada, a grande cidade da Babilônia afundou no mar. Nenhum sinal dela se verá mais. Acabou a música dos arpistas e cantores. Você nunca mais vai ouvir flautas e trombetas outra vez. Artesãos de todo tipo se foram. Você nunca mais vai vê-los de novo. O som do moinho trabalhando cessou. Você nunca mais vai ouvir esse som. A luz de lâmpadas nunca mais. Nunca mais o riso de noivos e noivas. Seus negociantes seduziram toda a terra e por segredos de feitiçaria enganaram as nações. A única coisa que restou da Babilônia foi o sangue. O sangue dos santos e profetas, os assassinados e martirizados. Apocalipse, capítulo 19. Ouvi um som, como uma multidão de coros cantando no céu. Aleluia! A salvação, a glória e o poder são de Deus. Seus julgamentos são verdadeiros. Seus julgamentos são justos. Ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua imoralidade. Ele vingou nela o sangue de seus servos. Então, mais canto. Aleluia! Sobe a fumaça de seu incêndio até os altos céus, para sempre e sempre. Os 24 anciãos e os 4 animais ajoelharam-se e adoraram a Deus em seu trono, louvando. Amém! Sim! Aleluia! Do trono veio um brado, uma ordem. Louvem ao nosso Deus, todos vocês seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Então ouvi o som de uma multidão de coros, o som de uma poderosa cachoeira, o som de um poderoso trovão. Aleluia! O Senhor reina! O nosso Deus, o soberano poderoso. Vamos celebrar,
Vamos nos regozijar, vamos dar glória a Ele. O casamento do Cordeiro vai acontecer. Sua esposa já se aprontou. Ela recebeu um vestido de noiva de linho brilhante e resplandecente. O linho é a justiça dos santos. O anjo me disse: escreva isto: abençoados são os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E continuou: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele não permitiu. Não faça isso. Sou um servo igual a você e seus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, vi o céu aberto e um cavalo branco e seu cavaleiro. O cavaleiro, também chamado Fiel e Verdadeiro, julga e guerreia em pura justiça. Seus olhos são uma chama de fogo, e sobre sua cabeça estão muitas coroas. Ele tem um nome inscrito que é conhecido apenas por ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. Ele é conhecido como Palavra de Deus. Os exércitos do céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco brilhante, o acompanham. Uma espada afiada sai de sua boca. Com ela, irá subjugar as nações para então governá-las com cetro de ferro. Ele pisa o lagar da ira de Deus, o soberano poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vi um anjo em pé ao sol, gritando a todas as aves que voam pelo céu: venham para a grande ceia de Deus. Festejem com a carne de reis e capitães e campeões, cavalos e seus cavaleiros. Fartem-se deles, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi a besta, e reunidos com ela os reis da terra e seus exércitos, prontos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta foi vencida, e com ela seu fantoche, o falso profeta, que fez milagres para enganar e iludir os que tinham a marca da besta e adoraram sua imagem. Foram jogados vivos, os dois, no lago de fogo e enxofre. Os restantes foram mortos pela espada do cavaleiro, a espada que vem de sua boca. Todas as aves festejaram com a carne dos derrotados. Apocalipse, capítulo 20. Vi um anjo descendo do céu. Ele tinha a chave do abismo e uma corrente imensa. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o próprio diabo, Satanás em pessoa. Acorrentou-o por 1000 anos no abismo, que foi lacrado. Agora ele não causaria mais problemas a ninguém, nem enganaria mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, seria solto por um breve período. Vi alguns tronos. Os responsáveis pelo julgamento estavam sentados nesses tronos. Vi também as almas dos que haviam sido decapitados por causa do testemunho que deram por Jesus e pela palavra de Deus, dos que se recusaram a adorar a besta e sua imagem e a ter sua marca na testa ou na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. O restante dos mortos não viveu até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. E os que dela participam são muito abençoados, muito santos. Não há segunda morte para eles. São sacerdotes de Deus e de Cristo, e irão reinar com ele 1000 anos. Quando os 1000 anos se cumprirem, Satanás será solto de sua cela e recomeçará o trabalho de enganar as nações, procurando vítimas em cada canto da terra, até Gog e Magog. Ele vai convencê-las a guerrear e reunirá um exército imenso com milhões de soldados.
Eles vão marchar pela terra e cercar o acampamento do povo santo de Deus, a cidade amada. Mas assim que chegarem, cairá fogo do céu, e eles morrerão queimados. O diabo que os enganou será jogado no lago de fogo e enxofre, e fará companhia à besta e ao falso profeta, e os 3 sofrerão tormentos por séculos sem fim. Vi um grande trono branco e o entronizado. Nada podia permanecer em sua presença, no céu ou na terra. Todos os mortos, grandes e pequenos, estavam ali, diante do trono. Alguns livros foram abertos, e depois outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros, com base na vida que tiveram. O mar entregou seus mortos. A morte e o inferno entregaram seus mortos. Cada um, homem ou mulher, foi julgado segundo viveu na terra. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todos os que não tinham o nome registrado no livro da vida foram lançados também no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 21. Vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi, a primeira terra se foi, o mar já não existe. Vi a Jerusalém Santa, criada de novo, descendo resplandecente do céu, preparada para Deus como a noiva para o marido. Ouvi uma voz, como um trovão, vinda do trono. Olhe, olhe, Deus está de mudança. Vai morar entre homens e mulheres. Eles são seu povo. Ele é o Deus deles. Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles. A morte se foi de vez, e também se foram as lágrimas, o choro e a dor. A primeira ordem das coisas não existe mais. Aquele que está entronizado continuou. Olhe, faço tudo novo. Escreva todas essas coisas, palavras confiáveis e precisas. Então ele disse: Está feito. Eu sou o A e o Z. Sou o princípio e o fim. Da fonte da água da vida darei aos sedentos. Os vencedores vão herdar tudo isso. Eu serei Deus para eles. Eles serão filhos e filhas para mim. Mas para os demais, os indiferentes, descrentes, degenerados, assassinos, comerciantes de sexo, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, ao lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Um dos 7 anjos que portavam as taças cheias com as 7 catástrofes finais me disse: Vem aqui, vou mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me tomou no espírito e me mostrou a Jerusalém Santa, descendo do céu da parte de Deus, resplandecente na glória brilhante de Deus. A cidade cintilava como uma pedra preciosa, pulsando, cheia de luz. Ela possuía um muro majestoso e alto, com 12 portas. Em cada porta estava um anjo, e sobre elas estavam inscritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas para o leste, 3 portas para o norte, 3 portas para o sul, 3 portas para o oeste. O muro estava estabelecido sobre 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro inscrito neles. O anjo que falava comigo tinha uma vara de medir feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era um cubo perfeito.
ele mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios de largura, comprimento e altura. Usando o padrão de medida, o anjo mediu a espessura do muro, 144 côvados. O muro era de jaspe, cheio de glória, e a cidade era de puro ouro, transparente como vidro. Os fundamentos do muro eram guarnecidos com todo tipo de pedra preciosa que se possa imaginar. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de ágata, o quarto de esmeralda, o quinto de ônix, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta uma única pérola. A rua principal era de puro ouro, transparente como vidro. Mas não havia nem sinal do templo, pois o Senhor Deus, o soberano poderoso e o Cordeiro são o templo. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para ter luz. A glória de Deus é sua luz, o Cordeiro é sua lâmpada. As nações vão andar em sua luz e os reis da terra vão caminhar ao seu esplendor. Suas portas não se fecharão durante o dia e não haverá mais noite. Eles vão trazer a glória e a honra das nações para a cidade. Nada impuro ou indigno entrará na cidade, e ninguém que seja falso ou corrupto terá acesso. Nela, só entrará quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal. O rio fluía do trono de Deus e do Cordeiro, direto para o meio da rua. A árvore da vida estava plantada em cada lado do rio, produzindo 12 tipos de fruto, um fruto maduro por mês. As folhas da árvore servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro está no centro. Seus servos prestarão culto a Deus. Quando o adorarem, se verá na fronte deles o reflexo de Deus. Nunca mais haverá noite. Ninguém vai precisar de luz de lâmpadas ou da luz do sol. O brilho de Deus, o Senhor, será toda a luz de que precisarão, e com ele, eles vão governar para todos sempre. O anjo me disse: Estas palavras são todas confiáveis e precisas. O Deus e Senhor dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer brevemente. E diga a eles: sim, estou a caminho. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, vi todas essas coisas com meus próprios olhos e ouvi tudo com meus ouvidos. Imediatamente quando ouvi e vi, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que havia mostrado tudo. Ele protestou: Não faça isso. Eu sou um servo igual a você e seus companheiros os profetas e todos os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. O anjo continuou: Não cele as palavras da profecia deste livro. Não as esconda. O tempo está para se cumprir. Que os malfeitores façam o pior e os de mente suja prossigam em sua contaminação. Mas que os justos se mantenham no caminho reto e os santos
continuem em santidade. Sim, estou a caminho. Logo chegarei. Trago comigo a retribuição. Vou retribuir a todos pela obra de sua vida. Eu sou o A e o Z, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. São abençoados todos os que lavam suas vestes. A árvore da vida será deles, e eles vão passar pelas portas da cidade. Mas fora dela, para sempre ficarão os cães imundos, feiticeiros, imorais, assassinos, idólatras, todos os que amam e vivem a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar a respeito dessas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e o ramo de Davi, a brilhante estrela da manhã. Venha, dizem o Espírito e a noiva. Quem ouvir, repita: venha. Alguém está com sede? Venha. Todos os que quiserem, venham e bebam. Bebam livremente da água da vida. Aqui vai uma séria advertência a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se você acrescentar algo às palavras desta profecia, Deus irá acrescentar à sua vida as desgraças descritas neste livro. Se você retirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus irá retirar sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Aquele que testifica a respeito de todas estas coisas diz mais uma vez: estou a caminho. Logo chegarei. Sim, venha, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Amém, meus irmãos, e finalizamos então o livro de Apocalipse. Glória a Deus. Salvar aqui. Bom, nem havia necessidade de salvar, né? Mas quero mostrar uma coisa aqui para os irmãos. Que ontem eu falei, né? Sobre... Os irmãos perguntaram sobre o milênio. Deixa eu voltar aqui. É 3, 4... 3, 4, 5, 6. Acho que é aqui, ó. Que daí, tipo assim, ó, que eu falei ontem, né? Que o acusador, ele vai ser aprisionado por 1000 anos. Aí eu falei sobre o milênio. Por que que o milênio é literal? E aqui nós temos um exemplo, ó. Do porquê, ó. Aqui no verso 7 que diz, ó. Verso 7 adiante. Quando os 1000 anos passarem, ou seja, o milênio, quando o milênio passar, ó. Quando o milênio passar, ou se cumprirem, o acusador será solto de sua cela e recomeçará o trabalho de enganar as nações, procurando vítimas em cada canto da terra, até Gog e Magog. Ele vai convencê-las a guerrear e reunirá um exército imenso com milhões de soldados. Eles vão marchar pela terra, né? Ou seja, é na terra. Eles vão marchar pela terra e cercar o acampamento do povo santo. Ou seja, o acampamento do povo santo era onde estava sendo o milênio. Ó. Eles vão cercar o acampamento santo de Deus, a cidade amada, que está na terra, né? Mas assim que chegarem, cairá fogo do céu e eles morrerão queimados. Por isso que eu digo que o milênio vai ser, não só por causa disso, né? Mas isso é uma das questões. Ó, eles vão marchar pela terra e cercar o acampamento do povo santo de Deus. Ou seja, o milênio é na terra. E agora eu quero ler uma coisa para finalizar. Tipo, deixa eu mudar a tela aqui no instantinho. Eu falei uma vez, né? Que eu ia bater uma foto de um livro. Eu ia trazer para o final, que encaixaria perfeito. Então eu vou estar lendo e gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Não é muito grande, mas eu gostaria que os irmãos
prestassem atenção. Vamos lá, que se encaixa, né, nessa jornada que nós fizemos aí. A história chegou ao fim e a mensagem de Deus ecoa em alto e bom som. Eu abri a porta, desvendei um caminho. Venha a mim e viva. A boa nova se espalhou pelo mundo. Jesus veio para salvar todos nós. Toda a história de Deus conduziu até esta derradeira notícia, que podemos usufruir e compartilhar com quem nos cerca. Ela sobreviveu por milhares de anos, avançando em direção a todas as culturas e povos, deixando atrás de si um rastro incrível de transformações e mudanças. Muitos tentaram apagar sua chama, mas as palavras de Deus se provaram verdadeiras. A palavra que sai da minha boca não volta a mim sem ter realizado o objetivo de sua missão. E agora, a palavra transformadora de Deus o alcançou. Ou seja, alcançou cada um que ouviu ela, né? Você leu a história, escutou a verdade, recebeu a mensagem mais importante que ouvira na vida. Jesus, o Filho de Deus, veio, viveu, transmitiu sua mensagem de amor com atos e palavras, morreu e ressuscitou. Então a pergunta é, o que você irá fazer com essa mensagem? Uma pergunta para nós que ouvimos a palavra de Deus. O que nós vamos fazer com essa mensagem? Vai descartá-la encarando este livro como se fosse apenas uma leitura interessante? Bloqueará essa luz que brilha tão forte? Ou dará um passo adiante, procurando trilhar o caminho que conduz à plena realização do ser humano? Jesus nos diz: entrai pela porta estreita. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Você será um desses poucos? O capítulo com o seu nome vai começar a ser escrito. Até aqui, meus irmãos. Para finalizarmos aí. Amém? O que nós vamos fazer com essa mensagem? Vamos fazer discípulos? Levar a mensagem de Deus adiante? Ou vamos enterrá-la? Ou vamos descartá-la, como lemos ali no livro, na página, né? Amém? Paz, irmão, você já pensou em trazer live do livro Os Apócrifos? Não, irmão, não sei se é irmão. Não, irmão, xixi. Livros Apócrifos eu só tenho aí no canal do livro de Enoque, só o Apócrifo de Enoque. Mas eu não pretendo fazer de Apócrifos, não. Que é, tipo, eu dei até uma lida esses dias no Apócrifo e vai muito contra a Bíblia. Vamos seguir juntos? Rumo à porta estreita? Uma porta estreita. Irmão Tony Carlos nos acompanhando no último dia. Aí também eu quero agradecer, né, a todos os irmãos, aqueles que nos acompanharam desde o início, aqueles que pegaram nós na metade do caminho, aqueles que embarcaram aí nessa jornada no finalzinho também. E parabenizar aí todos os irmãos que desde o início sempre respeitaram uns aos outros aí no chat. Nem dos justos? Não, nem dos justos. Só a palavra de Deus mesmo. Ou, tipo, eu tenho um livro que eu baixei, que na verdade eu já até assisti a série, só que a série eu não curti muito, não. Eu, tipo, não gostei dos atores e tal. Mas daí eu tenho esse livro. Aí se os irmãos quiserem, eu posso começar a ler ele. É praticamente a Bíblia. Daí o nome do livro é História de Deus. Aí começa lá em Gênesis também e vai até Jesus. 204 dias juntos? 204 dias juntos. Até que o Senhor nos ajudou. Aí se os irmãos quiserem, eu posso trazer esse livro. E eu tipo assim, eu tô com um plano assim. Só que daí se eu começar, daí eu ia começar só em janeiro. Começar em janeiro, que é assim, vou explicar para os irmãos. Tipo, eu mesmo ia ler 2 capítulos por dia.
e eu ia usar a Bíblia versão King James fiel, né? Eu ia ler 2 capítulos por dia. E de comentário, eu ia estar lendo um livro que fala a respeito daquele capítulo em si. Por exemplo, eu leio um capítulo e leio o comentário explicando aquele capítulo, entendeu? É o comentário de Mateus, eu acho que é Mateus. Tipo, daí, só que eu ia fazer só o Novo Testamento, porque se eu começasse no Antigo Testamento, ia demorar muito. Aí eu ia começar no Novo Testamento, tipo, de Mateus, e nós íamos até Apocalipse, daí. Tipo, cada live eu ia fazer 2. Tipo, daí se for pequena, eu poderia fazer até 3 capítulos. Se os irmãos concordarem, eu podia fazer isso também. Em janeiro, né, isso. E antes eu poderia começar aquele ali, o livro que eu falei ali, a história de Deus. Sim, meu irmão, em Cristo Jesus, desculpa pelas faltas, mas vamos continuar mesmo que não participei todos os dias. Vamos começar novamente? Não, começar novamente não. Sim, pode ser? Claro que sim. Não, então assim, ó, eu vou fazer... Porque assim, ó, pra ficar mais justo, né? Eu vou fazer uma enquete aqui, daí os irmãos vão responder. O primeiro... Ó, a primeira enquete é a pergunta. Quer que eu faça sobre a história de Deus? A live sobre a história de Deus? Aí eu vou mandar aqui, daí os irmãos vão botar aí na enquete, sim ou não. Se o sim ganhar, daí eu faço. Quer dizer, eu botei na enquete, deixa eu ver se vai. Ótima ideia, irmão Rones. O irmão Rones também sempre nos acompanhando. Irmão João Gabriel. Ixi, eu botei, mas acho que não foi. Não foi. Travou tudo. Aceito Jesus. Irmão Jebson.